Olá, tudo bem? Pessoal, Teacher Sérgio. Hoje nós vamos ter nossa aula sobre Simple Present, ok? Hoje com um novo app, né? Nós usamos o Twitch para hoje, para que não haja interferência em relação a sons e mais alunos possam se conectar também. Então, se você ainda não tem esse aplicativo, já baixe, porque a partir desse momento nós vamos utilizá-lo para as nossas aulas online, ok? Então o assunto de hoje será Simple Present. É um assunto básico, só que gera muita discussão entre muitos alunos. Então vamos lá? Vamos começar. Simple Present. Lembrando que o Simple Present é sempre dividido em routine. O que seria routine? Coisas que você faz todos os dias, né? Então, brush the teeth, que é escovar os dentes, take a shower, que é tomar banho, todos deveriam fazer todos os dias, né? Então, isso se refere a routine, coisas que todos fazem, é o que nós chamamos de common ground, ok? Já habits refere-se a coisas que você pessoal faz. Então, por exemplo, eu tenho o hábito de ler um livro de manhã. I read a book in the morning. Isso aí não são todos que fazem, então não é uma routine, é um habit que você tem. E também states, que é como você está, que nós vimos na aula anterior, que é o famoso verb to be. Ok? Então, para nós começarmos com nossa aula sobre Simple Present, nós precisamos saber que existe alguns advérbios. Esses advérbios são chamados advérbios de frequência. Por quê? Porque ele nos faz ou nos ilustra a mostrar com qual frequência que nós fazemos alguma coisa. Ok? Então, os advérbios mais comuns que nós temos em inglês são always, never, sometimes, often. Apesar de ter a letra T, nós não pronunciamos a letra T. Então, nós falamos often, alright? Usually, every day, once a week, on Mondays. Lembrando que always, never, sometimes, often, usually, nós usamos depois do sujeito da oração. Ou seja, eu quero falar que eu sempre vou à escola. Então é I always go to school. Ela nunca me liga de manhã. She never calls me in the morning. Ok? Já every day, once a week ou Mondays, esses advérbios são usados no final da frase. Ok? Então, se eu quiser falar que eu tenho aula de inglês 2 vezes por semana, eu vou falar I have English classes twice a week. Alright? Eu tenho aulas de inglês nas segundas. I have English classes on Mondays. Ok? Então, só tem eu assistindo? Não, tem outras pessoas assistindo também. É que só mostra pra mim, mas já temos 28 pessoas assistindo. Precisamos de mais, hein? Continuando. Hello, Diogo. Hello, BLs and other people. Guys, moving on. Aí nós temos o Simple Present, ou também conhecido como Present Simple. We use the Present Simple to describe habits, facts, states and regular actions. It is the common tense in English. Alright, it is the most common tense in English. Pessoal, então, o que nós temos aqui? Nós usamos o presente simples para descrever hábitos, fatos, os estados, né? O jeito que você está, isso que é um estado. Ok? Você está bem, você está mal. Irregular actions, ou regular actions, que nós chamamos de rotina, routine. Para hoje nós vamos trabalhar com habits, que são hábitos, e também com regular actions, que são as routines, rotinas. Fatos, mas o que seria fato? Eu quero falar que quando se eu correr, eu suo. Alright? So if I run,
I sweat. Esse é um fato. Se estiver muito quente, o gelo derrete. If it is really hot, the ice melts. Ok? Só que nós não vamos nos aprofundar neles agora. Só confirme para mim, quem estiver online, se o áudio está ok. Escreva assim aí do lado, por favor. First, we will divide the pronouns into two groups. Então lembramos aí que os pronomes são divididos em dois grupos. Thank you, Michelle, right? Então nós temos os pronomes I, you, we, they, que nós vimos na aula anterior, e também os pronomes he, she, it, que estarão sempre numa categoria diferenciada. Por quê? Porque os verbos no presente, em frases afirmativas, são os únicos verbos que são conjugados, ok? Então eu falo que em inglês é difícil, mas eu só conjugo o verbo quando for he, she, it. Em inglês eu conjugo o verbo em todos os pronomes. Eu vou, ela vai, entendeu? Em inglês não. Se eu quiser conjugar o verbo trabalhar, eu só vou conjugar quando for he, she e it, alright? So, for example, vamos conjugar antes o verbo trabalhar. I work, you work, again. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Então, só percebemos que temos uma flexão somente no he, she, it, que acrescentamos o S no final. Isso nós vamos entender agora. Let's see? Positive sentences, então frases afirmativas. O que nós precisamos? Subject, que é o sujeito. Aí nós vamos primeiro trabalhar com I, you, we e they, que vocês já viram na aula anterior. Mais um verbo e mais rest of the sentence, que seria o complemento. Então eu quero falar que os garotos vão para a piscina. Essa frase está no presente. Lembrando que garotos, the boys, é substituído por they, porque garotos significam eles, né? Então, se são eles, nós vamos substituir por they. Então, se é they, eu conjugo ou não conjugo o verbo no presente? Não, porque eu só conjugo o verbo em frases afirmativas, porém para he, she, it. Alright? So we have the example, nós temos o exemplo. The boys go to the pool. Então, o verbo principal da minha frase é go, mas eu não vou conjugar o verbo go. Eu só vou escrevê-lo da mesma maneira, porque nós estamos falando de they. E aí nós temos, agora para he, she, it, temos uma mudança. Nós vemos que para the boy, quando for he, she, it, o verbo go, nós temos que adicionar ES. Então, nós temos três regrinhas aí, ó. Podemos acrescentar o S, podemos acrescentar o ES e podemos acrescentar o IES. E aí, nós temos o complemento da frase. Eu vou explicar para vocês por que eu adicionei ES. Não é assim aleatório. Eu quero adicionar S, eu quero adicionar ES ou IES. Nós temos algumas regras que nós vamos aprender para fazer essa flexão. Alright? Vamos às regras. Vou dar um tempinho para vocês pegarem a caneta de vocês, os blocos de notas, os celulares, né, que os alunos hoje anotam tudo no celular. E nós vamos aprender as regras. Regras em inglês, rules. Então, as primeiras regras que nós temos são essas. Para he, she, it, que é a única maneira que nós vamos conjugar, nós vamos acrescentar, eu vou ler em inglês primeiro, depois eu faço a tradução, ok? So, we add ES to the base form when the verb ends with CH, SH, S, X, Z, O. Alright? Então, nós vamos adicionar, anota aí, ES para o verbo quando ele terminar em CH, SH, X, Z e O. Então nós temos um verbo muito comum na língua inglesa que é o verbo watch.
que é o verbo assistir. Então, se eu for conjugar o verbo watch para he, she e it, eu preciso acrescentar es quando eu falar, né? Pois ele termina em, se vocês prestarem atenção, ch. Ok? Então eu quero falar que minha irmã assiste televisão aos finais de semana. Em inglês ficaria My sister watches TV on the weekends. Mas se eu quiser falar eu assisto televisão aos finais de semana, eu não conjugo o verbo, então eu vou manter watch. I watch TV on weekends. E se eu quisesse falar que meu pai assiste televisão? O seu pai, que é my father, ou, né? Your father, no caso, vou usar como my father, ele é substituído pelo pronome he. Então, eu também conjugo o verbo. Mesmo que eu não fale he watches, eu posso falar my father watches TV on weekends. Ok? Então, relembrando, verbos que terminam em ch, sh, s, x, z e o, nós vamos acrescentar es ao final. Lembrando que se aparecer dois s's é a mesma regra, porque também termina em s. Ok? Moving on. Segundo, nós temos when the verbs with y. Y que é o famoso y, né? And there is, I'm sorry. When the verb ends with y and there is a consonant before it, we will drop it and add ies. Então, a regra 2 é, quando o verbo terminar em y e tem uma consoante antes, nós vamos tirar a letra y e acrescentar ies, ok? Exemplo, o verbo fly. I believe I can fly. O verbo voar, que é o verbo fly em inglês, muito conhecido aí pela música. Ele termina em y. E antes do verbo y, e antes da letra y, nós temos a letra L, que é uma consoante. Então, lembrando, eu só conjugo para he, she, it. Se eu quiser falar que o pássaro voa, o pássaro não é substituído por it, então eu vou falar the bird flies, ok? Ela acha que ela voa. She thinks she flies, ok? Então, viu que para he, she, it, eu vou tirar o y e acrescentar as letras I e S se antes do Y eu tiver uma consoante. Regrinha 3. When a verb ends with Y and there is a vowel before, we will not drop the Y and add just as. Então, se eu tiver um verbo que termine em Y, só que antes eu tenha uma vogal, exemplo aqui, ó, o verbo termina em Y, só que antes eu tenho a letra A, e a letra A é uma vogal, uma vowel, right? Então, se tem uma vogal, eu não vou tirar a letra Y, eu vou mantê-la e acrescentar um S no final, ok? Então, só para dar um exemplo, eu posso falar que ele joga futebol todo dia. Eu vou falar he plays soccer every day. Então, eu não tirei o Y, eu só acrescentei a letra S. He plays soccer every day. Ok? Copie essa parte também, vou dar um tempinho para vocês. Vamos para o próximo. Let's practice. Ok? Então vamos praticar alguns exemplos. Eu tenho aí, fill in. Vou dar um minutinho para vocês tentarem conjugar esses verbos.
Lembrando que toda palavra que estiver no plural, como por exemplo, dolls, ela será o pronome they, ou seja, eu não conjugo o verbo. Como the boys, ok? Que também está no plural. Então, primeiro vamos saber quais frases que eu devo conjugar o verbo ou não, ok? Lembrando que esse exercício é muito parecido com o exercício da prova de vocês. Então, façam com qualidade. My brother sometimes. Lembra que eu expliquei que os advérbios, eles vêm depois do sujeito da oração? Só que mesmo assim, você conjuga o verbo. My brother e o verbo go, tá? The dolls, the boys and the girl, ok? Vou dar um minutinho para a gente poder fazer a resolução desses exercícios, ok? Façam aí na casa de vocês. Alright, time is up. So let's move on. Thank you so much. Vamos ao primeiro exemplo. Então aí está escrito My brother sometimes. O verbo go, ele termina com a letra O. Então, lembrando das regras que nós anotamos, verbos que terminam com CH, SH, S, X, Z e O, nós devemos acrescentar ES na frente. Então, o exemplo que nós temos é My brother sometimes goes fishing. Ups. Só depois eu vou dar um exemplo. Ok? Então, façam a conjugação aí. O verbo go acrescenta a letra ES, as letras, na verdade, ES no final. The dolls, eu conjugo ou não conjugo o verbo? Não conjugo. Então, o que eu faço com o verbo em parênteses? Eu vou pegar o verbo que está em parênteses, presta atenção para a prova de vocês, e só vou reescrevê-lo. The dolls sit on the shelf. Ok? The boys também está no plural. Também seria they. Então, também não vou conjugar o verbo, porque eu só conjugo quando for he, she, it. The boys play on the beach every summer. Alright? E o último exemplo, nós temos the girl. Girl é he, she ou it? Qual a resposta? The girl seria she. Então, se é she, nós precisamos conjugar o verbo. E aí, nós vamos para o quadro de regras que nós acabamos de aprender. Verbos que terminam em CH, SH, S, X, Z e O, nós vamos acrescentar ES ao final. Alright? Então, the girl brushes her hair twice a day. Ok? Vamos ver como ficaram os exemplos então? Agora nós temos as respostas corretas. E vocês acertaram todas aí? Quem acertou todas, coloca um yes. Quem não acertou, coloca um no. Seja sincero. Alright? Então vamos ler como ficaram os exemplos. My brother sometimes goes fishing. The dolls sit on the shelf. The boys play on the beach every summer. The girl brushes her hair twice a day. Então, só relembrando as regras, verbos que terminam em O, para he, she, it, ES. Dolls, não conjuguei porque está no plural, they. The boys, também não conjuguei o verbo porque está no plural. Então fica play. The girl, eu conjuguei o verbo, porque aqui eu tenho the girl, que é o mesmo que she. Parabéns, Cauã, Biel, let's receive. Tome notas, Adriano também, dá uma olhada nas regrinhas anteriores, tá? Só que nós vamos fazer outros exercícios também. Então, brushes, porque o verbo terminou em
SH. Alright? Let's move on. E aí nós temos as time expressions. Subir só um pouquinho. Time expressions e adverbs of frequency. Ok? Então lembra que eu ensinei lá no começo que nós tínhamos alguns advérbios de frequência. Alright? E eles nós usamos em algumas posições. Agora nós vamos vê-los com mais veemência, né? Então nós temos beginning or end of sentence. Os advérbios que vocês vão colocar no final da frase. Que são, tudo que tiver every, pode ser todo dia, every day, toda semana, every week. Todo final de semana, every weekend. Todo mês, every month. Todo ano, every year. Por exemplo, Teacher Guilherme é rico. Então, ele vai para Miami todo mês. Guilherme goes to Miami every month. Ok? E aí nós temos once. Esse once é uma vez por. E aí você escolhe. Eu vou para a praia uma vez por mês. I go to the beach once a month. Ela vai para a aula de espanhol uma vez por semana. She goes to Spanish classes once a week. Eu durmo nos domingos. I sleep on Sundays. Vocês têm aula de inglês 2 vezes por semana. You guys have English classes twice a week. Alright? Então nós temos um exemplo aqui, ó. They go to ballet lesson once a week. Ok? E agora nós temos os outros advérbios, que também são advérbios de frequência, que são utilizados depois do sujeito. Alright? E antes do verbo principal. Alright? E aqui fala before the main verb, after the family be. Uma observação legal. Lembra que na aula anterior nós vimos sobre os verbos to be. O único verbo que o advérbio vem depois é o verb to be. Ok? Então vamos pensar o que são verbos normais, verbos comuns. Todos os verbos que não seja o verbo to be, que não sejam aí o verbo to be. Exemplo, o verbo work, o verbo play, o verbo dance, o verbo see, o verbo study. Esses são os verbos comuns que nós temos. Quais que são os verbos to be que nós vimos na aula anterior? Am, is, are. Então, repetindo, esses advérbios como always, never, sometimes, usually, often and seldom. Nunca vi o que é seldom. Seldom significa raramente. Esses daqui vêm depois do verbo to be e antes dos outros verbos. Vamos ver os exemplos que nós temos aqui, ó. She always walks to school. Então, ela sempre caminha para a escola. She always walks to school. Ele frequentemente está atrasado para as aulas. Olha a inversão. Nós temos um verbo to be aqui. Então, o advérbio deve vir depois do verbo to be. He is often late for school. Então, pessoal do livro 1, a primeira prova vai cobrar posições de advérbios. Então, isso aqui tem que estar muito memorizado, tá? Antes de um verbo qualquer que não seja o verbo to be. They, mesmo em frases negativas, ó, they don't usually read. Nós vamos aprender daqui a pouquinho como fazer frases negativas. Nós vamos usar o doesn't e o don't, ok? Daqui a pouquinho eu ensino para vocês também. Então, só falando em posição de advérbio, o verbo principal é read, que é o verbo ler, e ele vem, como nós vimos aqui, before, antes do verbo principal. Usually read. Vocês conhecem todos esses advérbios? Always significa sempre, never, nunca, sometimes, às vezes,
Usually, que é geralmente, usualmente. Often, frequentemente. E seldom, que significa raramente. Alright, guys, for this, vamos agora para outro slide que nós vamos aprender um pouco mais a formar frases negativas e interrogativas também. Só um minutinho.